muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Hora do Pod. Eu sou a Daniela Bautista e hoje nós vamos falar de um tema muito importante para pequenas e médias empresas. Empresa familiar, gestão familiar. Vamos falar de força, desafios e futuro. E para conversar comigo, temos um convidado muito especial, que é mentor parceiro da Mentor Hub, que é o Cláudio Colucci. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Olá, Dani. Estou muito feliz com essa oportunidade para falarmos um pouquinho sobre esse relevante tema, gestão em empresas familiares. As empresas familiares representam um elevado contingente das empresas no Brasil. Representam desafios importantes, oportunidades que são relacionadas a elas aí, e que é cada vez mais importante para profissionais, para as pessoas procurarem refletir sobre esse cenário e o que é importante para aprimorar cada vez mais a gestão de empresas familiares. Muito bom. Então vamos começar aqui algumas perguntinhas, Cláudio. Primeira delas, o que mais diferencia uma empresa familiar de uma empresa comum? O diferencial está principalmente na natureza e intensidade das emoções. É claro que emoções existem em qualquer empresa, né? Mas, na verdade, nós estamos considerando que, nas empresas familiares, há decisões que acabam carregando vínculos de confiança, orgulho pelo legado, responsabilidade afetiva, que pode ser muito diferenciada nessas empresas e que acaba indo além das demais empresas. Então, é importante que se compreenda qual é a mentalidade dominante, ou seja, qual é a forma de pensamento dominante nessa empresa familiar. É uma empresa que busca a profissionalização, é uma empresa em que, na verdade, se pensa em aprimorar a performance, se pensa em estratégias, ou não, se isso não ocorre. Então, a mentalidade, forma de pensar, isso é combinado a ferramentas de gestão. Até que ponto a empresa conta com ferramentas de gestão adequadas ou não? Essa combinação de mentalidade com ferramentas de gestão acaba impactando os comportamentos que são observados no dia a dia. Por exemplo, esses comportamentos, eles estão na busca de melhor desempenho, estão procurando, na verdade, trabalhar nessa transformação das emoções em uma motivação que gere engajamento, coesão, visão de longo prazo. Então é fundamental o quê? Ter essa combinação, procurando equilibrar essa afetividade que acaba sendo diferenciada nas empresas familiares, com a racionalidade, pensando nessas ferramentas de gestão também, tudo isso aí impactando comportamentos para que esses sentimentos possam inspirar efetivamente inovação, compromisso e tendo as regras claras e papéis definidos para levar a melhores práticas. Assim, a emoção deve ser aliada à estratégia de gestão da empresa. Então, considerar o que pode ser feito na combinação disso tudo aí para o melhor desempenho da empresa. Qual é o maior erro que as famílias cometem ao misturar família, propriedade e a empresa em si? Olha, o maior problema é não separar claramente os interesses, né? Na verdade, misturar, né? Família, propriedade, isso tudo aí. É claro que existem as especificidades dessas empresas aí. Então, deve-se tomar cuidado para evitar favoritismo. De um lado, favoritismo em relação a alguns membros da família. De outro lado, às vezes pode ocorrer também uma cobrança excessiva em relação a alguns outros membros da família. Então, colocar pessoas da família ocupando cargos de gestão apenas em função do vínculo, isso daí também pode comprometer a performance da empresa. E a sucessão, na verdade, tratar como sendo algo natural que simplesmente acontece, também pode representar um problema mais sério. Então, é importante pensar a sucessão como um projeto a ser desenvolvido, pensando quais são os objetivos, as metas da empresa, o que é necessário fazer, quais são as pessoas mais indicadas. Quando se fala pessoas, podem ser pessoas da família ou de fora, e o que é necessário fazer para desenvolver competências pensando no melhor desempenho da empresa. Além disso, né, você pode pensar também em algumas soluções práticas para se ter um melhor ambiente, melhor qualidade das reflexões, das decisões e das ações também. Então, criar assembleias para sócios, também criar um conselho de família, contar com profissionais de mercado que possam contribuir com experiências, olhares diferenciados também. E, claro, as pessoas da família estarem efetivamente preparadas para a gestão se decidirem realmente atuar na empresa. Então, é importante considerar que na família existe a relação afetiva, que é fundamental, mas na empresa procurar separar pai e filho. Na verdade, considerar, por exemplo,
presidente e diretor ou diretora, considerar gestores e profissionais. Quando essa clareza existe, a empresa ela alcança melhor equilíbrio. Cláudio, então, como lidar com a sucessão sem destruir a família? Bom, eu até mencionei, né, que a sucessão não pode ser um tema simplesmente natural. Ela deve ser um projeto estruturado. Pensar o que, na verdade, se pretende em relação à empresa no curto, médio, longo prazo. Quais são as demandas, quais são os desafios e, a partir disso, fazer planejado. Então, não é um evento repentino. E às vezes até acontece nas empresas familiares que de uma hora para outra pode ocorrer a perda de uma pessoa que tenha fundado a empresa, tenha trabalhado durante muito tempo, às vezes centralizou demais, e aí ocorre a perda da pessoa e pode ser que ninguém esteja efetivamente preparado ou preparada para assumir, né, esse desafio. Então, muitas famílias deixam essa discussão para o último momento, quando o problema ocorre. Isso pode gerar muitas disputas, pode levar a uma situação de caos. Então, o ideal é planejar com anos de antecedência. Preparar a nova geração, formação, experiências diversas na empresa, fora da empresa também, definir regras claras, quem pode assumir em quais condições, ou seja, não ficar aí com critérios aleatórios, de simplesmente fazer uma distribuição de cargos para pessoas que são da família. Contar com profissionais externos para mediar conflitos e trazer objetividade. O olhar de fora é importante, porque traz um olhar de isenção, traz uma maior racionalidade, e isso pode ser muito importante para se dialogar com as pessoas da família de uma maneira mais isenta. Também é importante que os herdeiros adquiram essa experiência prática em diferentes áreas da empresa. Porque às vezes a pessoa, até quando é muito jovem, pode pensar em uma determinada área, mas à medida que vai ganhando experiência, pode ser que ela tenha maior identificação com uma outra área, mas especialmente conte com as competências necessárias para fazer um bom trabalho. Então, estabelecer também metas e indicadores de performance. Isso assegura que o sucessor seja avaliado como um gestor e não simplesmente como um membro da família. A comunicação aberta, com respeito, reuniões periódicas fortalecem essa confiança. Assim, a sucessão protege a família e mantém a continuidade do negócio. Como que as novas gerações estão transformando a gestão nas empresas familiares? Bom, primeiro, né, esse tema aí, a convivência entre pessoas de diferentes gerações é cada vez mais relevante. Aí não só nas empresas familiares, mas nas empresas em geral, né? Nós temos maior expectativa de vida, então nós temos cada vez mais no mercado de trabalho e nas empresas pessoas de diferentes gerações convivendo, cada uma com seu olhar, com a sua formação, as suas prioridades. Agora, essas gerações mais jovens, de modo geral, já trazem uma mentalidade digital, um foco, por vezes, em impacto social, novas formas de governança, um olhar, por vezes, mais acentuado para práticas ESG, inovação, diversidade. Então, essas mudanças podem constatar com as pessoas de outras gerações, por vezes, algumas mais voltadas à estabilidade, mais voltadas a um desempenho pensando o quê? Só no longo prazo, só no financeiro também. Isso estou falando de maneira genérica, né? Cada pessoa tem, na verdade, o seu perfil, mas as direções, elas apresentam algumas características que podem caracterizá-las. Então, é importante pensar como essa convivência entre profissionais de diferentes gerações pode ser traduzida em algo melhor para a empresa, não ser desenvolvido através de choques, mas sim uma combinação de pessoas da família, profissionais do mercado, pessoas de diferentes gerações. Então, procurando trabalhar com as pessoas de diferentes gerações, reconhecendo que existem diferenças, existem diferentes olhares, diferentes prioridades, mas é importante o quê? A abertura para o aprendizado de todos, que seja os mais experientes, que seja os mais jovens também. Então, combinar esses olhares pode contribuir para uma inovação mais acentuada, uma abertura maior, mas também ter o quê? O equilíbrio financeiro da empresa, ou seja, inovar, crescer, mas com sustentabilidade. Então, o resultado pode ser claro: empresas familiares mais preparadas para competir e crescer de uma forma mais sustentável e mercados que tendem a ser cada vez mais turbulentos. Vale a pena contratar parentes? Como evitar o nepotismo, por exemplo? Pois é, esse é um tema bastante relevante, né? Eu até brinquei coçando aqui a minha cabeça, né? Porque essa é uma questão que surge frequentemente, né, nas empresas familiares. Então, contar com pessoas da família toda da empresa, faz sentido
se há mérito comprovado e critérios claros, ou seja, não simplesmente porque a pessoa é da família. Então, evitar favorecimento pelo sobrenome. Antes da contratação, é fundamental diagnosticar o que a empresa precisa, quais são os objetivos e metas, o que é necessário buscar na empresa, quais são as competências necessárias. Essas competências necessárias podem estar presentes em pessoas da família ou profissionais do mercado. Então, não colocar uma pessoa num cargo simplesmente porque ela é da família. Então, avaliar as pessoas, identificar necessidades de desenvolvimento, conhecimentos, cursos, experiências diversas, né, que ela possa ter, né? Então, esse profissional, essa pessoa da família que trabalha na empresa, tal como qualquer outro profissional, deve ter o quê? As suas responsabilidades, deve ser avaliada de maneira adequada, deve ter uma postura adequada também. A empresa também é importante que ela conte com uma estrutura de governança adequada para que se possa cuidar dessas pessoas da família e de profissionais aí do mercado também. Então, isso daí pode contribuir para a melhor mediação das reflexões, das decisões, pode contribuir para a redução de conflitos, e isso daí também acaba contribuindo para a maior confiança, competência, alinhamento com os objetivos da empresa. Então, a pessoa da família acaba se tornando um ativo, desde que ela esteja preparada, esteja se preparando para contribuir no que é realmente importante e relevante para a empresa. Então, quando a presença da família se torna um ativo, isso daí é importante para a empresa. Quando a pessoa da família, na verdade, está lá por um simples favoritismo e, na verdade, não trabalha, não contribui, não consegue apresentar boa performance, isso acaba sendo prejudicial para o negócio, mas também para a própria família, porque pode acabar levando a conflitos. Agora, uma pergunta bem delicada. Como lidar com as brigas familiares dentro da empresa? Bom, família, né, de maneira genérica, acaba tendo, né, todos os momentos positivos, acabam surgindo conflitos também, né? Qual empresa que não tem isso daí? Mas agora, quando nós temos aí brigas no ambiente da empresa, aí isso daí se torna um problema ainda maior. Então, brigas não resolvidas podem, na verdade, contribuir assim para um desempenho pior da empresa. E isso pode ser ainda pior do que erros estratégicos que sejam cometidos na empresa. Então, cuidado com eventuais ressentimentos antigos. Cuidado, na verdade, com a pessoa que se sinta preterida. Cuidado também uma pessoa que, na verdade, se sinta muito mais cobrada do que outras pessoas da família. Então, esses cuidados são importantes para se mitigar conflitos, mitigar brigas, e saber lidar de maneira clara, com uma comunicação clara, objetiva sobre o que está acontecendo e o que é importante ser feito para se melhorar, para se reduzir esses problemas. Então, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, uma comunicação sempre com respeito. Então, definir regras claras de governança, definir regras, processos claros para o desenvolvimento do trabalho. Então, se considerar, na verdade, o que é importante para a empresa, como as pessoas devem trabalhar, quais são os resultados esperados e de que forma, na verdade, essa convivência ela pode se tornar cada vez melhor. Então, podem surgir conflitos, mas o importante é saber lidar com todos esses potenciais conflitos, para que não virem brigas, né? E quantas empresas, na verdade, naufragaram em função de conflitos que não foram resolvidos, se tornaram em brigas muito acentuadas e que acabaram, na verdade, afundando a empresa. Isso, infelizmente, ocorre. A empresa deve ser vista como um patrimônio da família ou como um negócio? Dani, a empresa deve ser vista como um negócio. O patrimônio, na verdade, é uma consequência do sucesso desse negócio. Mas quando a família enxerga a empresa apenas como patrimônio, ou seja, apenas como um meio de se retirar, na verdade, ganhos, isso daí acaba sendo, na verdade, ruim, porque acabam saindo recursos que deveriam ser utilizados para investimentos, para a profissionalização da empresa. Isso acaba sendo um erro fatal. Então, uma empresa só consegue atravessar gerações quando é tratada como negócio, olhando para o mercado, clientes, concorrência, resultados. Quando a visão é só patrimonial, a tendência é a estagnação e, no médio prazo, a perda do próprio patrimônio. Cláudio, uma pergunta que chega a ser um dilema para muitas empresas familiares. Como desenvolver o profissionalismo sem perder a essência da família?
Bom, uma forma, na verdade, para você manter a profissionalização sem perder a essência da família, é separar o que são valores daquilo que são processos, ou seja, as regras, rotinas que estão presentes em qualquer organização. Então, profissionalização da empresa exige regras, rotinas, indicadores, objetivos, metas, governança. Agora, a essência da família, tais como o orgulho, cultura e identidade, devem sim ser considerados. Não precisa se perder. Pelo contrário, quando os valores da família são transformados, são utilizados de uma forma adequada para fortalecer a cultura organizacional, uma cultura que, na verdade, procure levar em conta a performance da empresa, o crescimento, o futuro da empresa, então isso acaba sendo importante, acabam se tornando, na verdade, diferenciais competitivos. Então, o segredo está em equilibrar a cabeça da gestão com o coração da família, criando uma empresa fortalecida, mas com alma e identidade próprias. Certo? Bom, quais são os sinais de que a empresa familiar vai entrar em decadência por conflitos internos? Bom, Dani, essa questão da decadência, na verdade, é um tema cada vez mais assim discutido, né? Muitas pessoas até falam, né, que na verdade é o quê? Uma pessoa funda a empresa, a segunda geração faz crescer e a terceira afunda. Isso aí não significa necessariamente uma lei, ou seja, algo que deve necessariamente ocorrer. Então, alguns sinais que uma empresa pode decair por conflitos internos começam a aparecer na comunicação. Uma comunicação ruim, quando as decisões deixam de ser discutidas em conselhos e passam a ser decididas em almoços de domingo. A empresa, ela está em risco. Outro sinal é quando os profissionais de fora da empresa começam a se desmotivar, porque percebem que, na verdade, há favoritismo, há injustiça. Por vezes, as empresas até buscam profissionais de fora. Uma conversa bacana, que pretende profissionalizar, mas quando chega lá no dia a dia, nem sempre isso daí ocorre. Às vezes as pessoas não querem perder, né, o poder que tem em determinado momento. Então, o sinal mais grave pode ser quando a família passa mais tempo discutindo ressentimentos. Nós falamos um pouquinho antes, né, sobre brigas. Então, ressentimentos do passado, como serem prioritários, em vez da discussão sobre estratégias, gestão, competências a serem desenvolvidos, o que fazer para a empresa ter vitalidade e crescer em mercados que tendem a ser mais turbulentos. Além disso, a empresa começa a demonstrar também dificuldade em responder aos desafios de mercado, não consegue mais acompanhar a velocidade de mudanças. Pode ser que se crie um ambiente de ansiedade interna, uma confusão, na verdade, para se avaliar o que acontece e o que é necessário ser feito. Então, quando isso acontece, é um alerta de que a empresa precisa de uma intervenção urgente. Então, pode ser necessário buscar uma ajuda de fora para se ter um olhar isento que possa contribuir com maior racionalidade para o estabelecimento de melhores caminhos. Então, pegando o gancho, né, nessa sua última fala, em que momento que o empresário ele percebe que precisa de uma ajuda externa para lidar com os desafios da sua empresa familiar? Olha, quando o empresário começa a perceber que, na verdade, os conflitos estão cada vez mais acentuados, quando ele começa a perceber que os desafios da empresa estão se tornando cada vez maiores e ele não consegue saber como lidar com as questões familiares, com os desafios da empresa, e os problemas, na verdade, eles podem se repetir cada vez mais e não são resolvidos internamente. Reuniões terminam sem decisões, acabam postergando tudo para o futuro. Quando os conflitos começam a se tornar cada vez maiores, sobrepondo aos objetivos e metas da empresa, quando a sucessão parece se tornar um campo minado. Então, nesse cenário, acaba sendo um erro querer resolver tudo sozinho. Então é importante contar com o apoio de fora, com um olhar isento, porque fica aquela situação lá de querer consertar um avião em pleno voo, e isso pode não ser tão simples. Então é hora de buscar um apoio externo, alguém que tenha experiência e isenção para conversar com as pessoas, estabelecer um diagnóstico adequado, um planejamento adequado, avaliar as pessoas, o que é necessário, colaborar com a implementação. De que forma a mentoria estratégica pode ajudar uma empresa familiar a separar emoção e razão? Bom, uma mentoria estratégica pode contribuir, né, para separar essa emoção e a gestão, ainda que elas acabem caminhando, né, faz parte, né, a emoção faz parte de
para qualquer pessoa. Mas é importante o quê? Ter clareza e estabelecer um método, de novo, que é importante. Enquanto familiares podem estar mais imersos nas emoções, o mentor pode olhar de fora, sem um envolvimento afetivo, sem um histórico, sem ressentimentos, sem sentimentos de possíveis perdas, de ter sido preterido, ou às vezes até de estar sendo cobrado de maneira muito mais intensa do que outras pessoas da família. Então, é enxergar a situação com neutralidade. Então, a mentoria, ela acaba criando rituais de gestão, definindo papéis, organiza a sucessão, estabelece critérios objetivos de decisão. Isso permite que os familiares continuem sendo família fora da empresa, sem que as emoções interfiram demais no funcionamento do negócio. A mentoria não apaga o afeto, ela organiza para que o afeto não atrapalhe as decisões empresariais, para o que é melhor para a empresa. E como que um mentor externo, que não faz parte da família, consegue enxergar coisas que os próprios empresários e herdeiros não veem? Eu retomo um pouco do que eu já disse, né, porque na verdade, assim, o mentor, em função dessa isenção, não ter, assim, essa história, tem condições de avaliar de maneira mais isenta, de maneira mais racional o que está acontecendo lá. Não estar envolvido, na verdade, em disputas históricas que existam dentro da empresa, disputas que existam para cargos ou até para parcelas que vão ficar para cada um da empresa também. E esses problemas acabam gerando, potencializando problemas na comunicação. Às vezes, a comunicação, na verdade, ou ela não é clara, ou na verdade ela pode se tornar de maneira muito mais agressiva, comprometendo o equilíbrio, comprometendo a gestão. Então, muitas vezes, só alguém de fora consegue apontar o que é óbvio. Às vezes, até as pessoas percebem o que é importante, mas na verdade não querem aceitar o que acaba sendo fundamental. Porque dentro do ambiente familiar, tudo parece normal. Às vezes, o olhar externo é que transforma confusão em clareza. Claudio, de forma prática, como que as empresas familiares podem superar resistência às mudanças? Bom, o tema gestão de mudanças é cada vez mais relevante nas empresas em geral. Então, resistir à mudança é algo que ocorre. Por vezes as pessoas resistem às mudanças. E nas empresas familiares, isso pode se tornar ainda mais intenso devido às relações pessoais, históricas compartilhadas. Então, nós podemos pensar, na verdade, o quê? Que essas resistências elas podem estar relacionadas ao quê? Problemas de comunicação. Primeiro, não estar claro que a empresa, onde a empresa está, onde ela pretende chegar e de que maneira. Então, à medida que as pessoas não entendam esse cenário, não entendam porque determinadas mudanças estão sendo implementadas, isso pode levar a uma situação de resistência, ou seja, falta de uma comunicação adequada. Às vezes também, esse problema pode estar mais ainda intenso quando as pessoas têm uma sensação de perdas. Então, vamos imaginar um filho, uma filha que trabalham na empresa, aí é feita uma avaliação, a filha é escolhida para ocupar um cargo de diretoria, por exemplo, e o filho, na verdade, vai ficar o quê? Um cargo de gestão ou num cargo como assessor. Apenas dando um exemplo. Então, a pessoa às vezes pode ter um sentimento de perda, ou eventualmente a pessoa já ocupa um cargo lá e na empresa se decide o quê? Que a pessoa da família não ficará nesse cargo e ela, na verdade, será substituída por um profissional do mercado. Então, sensação de perda também pode levar ao quê? A resistências também. E existe o fator confiança. Fator confiança. Confiar nas competências que determinadas pessoas tenham condições de levar a empresa adiante, confiar no que as pessoas dizem e fazem. É aquela história, quando se quebra a relação de confiança, isso se torna um problema significativo na vida pessoal, na vida de qualquer empresa, e especialmente nas empresas familiares. Então, aí a resistência, ela pode se tornar ainda maior. Então, é fundamental considerar esses fatores. Comunicação adequada, saber tratar de maneira adequada possíveis sentimentos de perdas, saber trabalhar com possíveis preocupações que existam em relação à falta de confiança. Esses são alguns fatores importantes para se mitigar possíveis resistências às mudanças. Qual é a importância do desenvolvimento do modelo de gestão mais adequado para o contexto de um modelo de empresa familiar?
Bom, modelo de gestão é uma preocupação cada vez mais relevante para todas as empresas, mas nas empresas familiares acaba sendo um desafio importante nessa busca de profissionalização. Primeiro, vamos pensar, assim, o que está envolvido em um modelo de gestão. O modelo de gestão considera uma combinação de mentalidade, pensamentos predominantes, ferramentas de gestão, por exemplo, um planejamento estratégico ou soluções relacionadas à tecnologia de informações. Então, a combinação da mentalidade com ferramentas de gestão acabam gerando comportamentos. Quais são comportamentos? Comportamentos. Vamos procurar fazer algo melhor. Vamos procurar superar desafios. Vamos procurar desenvolver cada vez mais as pessoas. Então, os comportamentos eles traduzem no dia a dia e caracterizam o modelo de gestão. Agora, além disso, é fundamental pensar no modelo de gestão mais adequado para o contexto da empresa familiar. Então, o que deve ser avaliado? Avaliar o mercado de atuação. É um mercado mais estável? É um mercado mais turbulento? A tendência está em mercados mais turbulentos. Então, o que deve ser feita nessa combinação de mentalidade, ferramentas e comportamentos para que o modelo de gestão consiga responder de maneira clara? O que pode-se dizer de maneira genérica é que existem dois extremos do modelo de gestão. Um extremo, que é, na verdade, assim, um modelo tradicional ainda do século passado, burocratizado, baseado no comando e controle, muito verticalizado e mais lento. Existe o outro extremo, que na verdade é caracterizado o quê? Centro em pessoas, redes de competências, maior flexibilidade e maior agilidade. Então, estabelecer onde esses dois extremos a empresa está nesse momento e o que é importante desenvolver no modelo de gestão para melhor responder aos desafios de mercado. Então, a solução é única: compreender o contexto da empresa e procurar se desenvolver qual é o modelo de gestão mais adequado. Certo? Bom, e quais transformações práticas uma mentoria já trouxe para empresas familiares que você acompanhou? Bom, as transformações de uma mentoria traz para empresas familiares são profundas, mais do que organizar simplesmente processos de sucessão, vai muito além disso. Então é importante o diagnóstico da empresa, procurar compreender as estratégias, modelo ou modelos de negócios, ou modelo de gestão, procurar definir quais são as pessoas ou quais são as competências necessárias a serem desenvolvidas. Trabalhar com as pessoas para que elas possam refletir, possam chegar a uma compreensão das competências que elas têm e de quais são as competências que podem ser desenvolvidas. Isso pensando no desempenho da empresa. Agora, é claro que, em função dessa conversa, podem surgir diferentes cenários. Pode ser que algumas pessoas concluam que sim, têm condições e querem se desenvolver como gestores da empresa. Pode ser que outras pessoas avaliem que, na verdade, o quê? Não querem atuar na empresa, querem ser sócios, mas, na verdade, querem ter outros desafios fora da empresa, até outros desafios profissionais. Podem, eventualmente, participar do conselho também. Então, são diferentes formas da pessoa contribuir, né, com a empresa. Então, diagnosticar esses talentos, contribuir com essas pessoas, com essa reflexão objetiva, isenta, sobre o que é melhor para a empresa e como essa pessoa também pode procurar encontrar os caminhos mais adequados na empresa ou fora da empresa. Isso daí, claro, sempre preocupando com a empresa, mas também é importante preocupar com a harmonia familiar, porque também se fica aquela preocupação só empresa e deixar de lado a harmonia familiar, isso aí em algum momento acaba comprometendo muito a vitalidade da empresa. Cláudio, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo, então, para que a gente encerre com chave de ouro, eu queria que você falasse aqui, nos dissesse qual é a sua recomendação para os empresários familiares que estão vivendo dilemas de sucessão, conflitos internos ou medo de perder o legado. Olha, primeiro ponto, é não ter a preocupação em buscar a ajuda externa. Buscar ajuda externa não significa um sinal de incompetência, muito pelo contrário, deve ser entendido como uma forma o quê? De contribuir às suas competências para que se diagnostique a empresa, se faça um diagnóstico da família, faça um diagnóstico sobre o que é importante para a família nesse futuro aí, procurar alcançar uma melhor estrutura, uma melhor forma de governança. Então, essa ajuda externa pode ser muito importante para combinar todo esse conhecimento que a pessoa, as pessoas da família já têm, com novas
oportunidades, outras formas de se olhar o negócio. Então, acaba sendo, na verdade, uma forma bastante saudável para se contribuir com a harmonia e também para a vitalidade e crescimento da empresa, se enxergar qual é o melhor futuro e o que deve ser feito para se chegar a esse cenário almejado. Claudio, queria agradecer muito por toda essa sua contribuição, por esse tema tão importante e que afeta muitas e muitas empresas nesse modelo de gestão familiar. Obrigado mesmo por todos os insights, viu? Eu agradeço por essa oportunidade e eu, a Mentor Hub, estamos à disposição para conversar com você, com a sua empresa familiar, você que, na verdade, é sócio, sócia de uma empresa familiar, você que, na verdade, se for um profissional mais jovem, está se preparando para atuar na empresa familiar. Então, conte com a Mentor Hub. Nós temos profissionais, mentores muito capacitados, muito experientes, que podem contribuir de maneira significativa para a sua empresa e para a sua família. Até mais. É isso aí. Bom, e nós ficamos por aqui. Se você ainda não acompanha nossas redes sociais, entre no nosso Instagram, mentorhub.com.br, nosso Facebook também e no nosso YouTube. Temos muitos artigos, muitas informações para você. Entre no nosso site, conheça um pouco mais do nosso negócio e até o próximo episódio, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Avalie gratuitamente o risco da sua liderança.